Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje, comandante, diga lá. Hoje nós vamos conversar com vocês para ajudar até no planejamento, mais uma vez, né? Não é a primeira vez que nós vamos abordar isso aqui, esse assunto aqui no canal, já falamos algumas vezes. Esses assuntos, saúde, educação, vivência, experiência, imigração, são várias coisas que vai ajudar você. Vai com ajudar. certeza, fique até o final deste vídeo, tem muita coisa importante que a gente quer trocar aqui uma ideia com vocês. Porque são os próprios seguidores que fazem os temas. E esse tema acabou surgindo, esses temas, que são várias coisas, que vai ser muito importante no seu planejamento também. Então, é isso aí, vem com a gente logo depois da vinheta. Não é, meu pai é cabeludo, nem é nada. você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Uchoa. Eu sou a Thaís Uchoa. E nós moramos Em Portimão, no sul de Portugal, no maravilhoso Algarve. no maravilhoso Algarve. E anteriormente nós chegamos já a ter morado 2 anos e meio em... Nós já moramos em Viseu por 2 anos e meio. Temos uma playlist enorme de vídeos para quem está se planejando para ir morar em Viseu ou mesmo passear, conhecer aquela cidade maravilhosa também. Só dá uma olhadinha lá nos vídeos. Então vamos lá, nós estamos aqui passeando pela zona ribeirinha, aqui do Riarade, aqui na nossa belíssima Portimão, e vamos discorrer sobre vários assuntos. E dentre eles, que eu falo que pauta, vocês deram pauta, senão você sai do enquadramento, deram pauta por quê? Gente, com essa questão da imigração, portas abertas, que fizeram da exceção à regra, porque qual era a regra? A regra para você vir trabalhar era pedir um visto de trabalho e já ter uma promessa de trabalho, um contrato de promessa de trabalho. Era assim que funcionava. Devido às políticas do governo anterior, começou a deixar entrar e um expediente que era utilizado, a manifestação de interesse, que a pessoa vinha como turista e se encantava com o país e arrumava um trabalho. E nessa que arrumou um trabalho com contrato, você dá o pedido da manifestação de interesse, recebe o título de residência e fica legalmente aqui. Essa exceção virou regra, a pessoa já vinha como turista pré-determinada a ficar e arrumar um trabalho, porque estava fácil de arrumar trabalho, estava fácil de legalizar, estava fácil passar como turista, falso turista. Nós chegamos a ter nossa agência de viagens, vendíamos passagem, mas a canalice era tão grande nesse negócio dessa passagem cancelada que você tem que provar que tem uma passagem para voltar, certo? O turista. Mas essas empresas canalhas sempre venderam passagem cancelada. Que você passou da imigração, cancela, porque você não vai voltar mesmo, você vai ficar, você só está querendo burlar o agente da imigração. Essa passagem só servia para isso, para burlar o agente da imigração. E nós nunca compactamos com isso. E esse pessoal é esse pessoal que viaja, faz os caralho aí e tá feliz, deixa eles para lá que um dia existe a lei do retorno do universo. Bem, então entrou muita gente sem preparo, porque está muito fácil vir, né? Não tinha que pedir um visto, ter um trabalho, ter um planejamento, ter uma série de coisas. Não, eu vou lá. Comprovar rendas. Comprovar renda, não tinha que comprovar nada, entra com a carta convite do Chiquinho, Joãozinho aí, que se o CEF quisesse, era só pegar e ligar pro Joãozinho, ver a renda do Joãozinho não conseguia nem se manter, que dirá da carta convite para alguém, e por aí vai. Mas, aí, como nós estamos aí com cerca de 50 mil seguidores, com mais outros inscritos, né? No YouTube é inscrito. Sim. Parece que eu não aprendi, é 5 anos e meio de canal ou mais. Porra, Lá no Instagram. No Instagram. 22 mil. Seguidores, tá? E então, as pessoas dizem, não é assim. Eu vim iludido. É mais um que vem iludido. Puta merda. Criança, né? É a criança, mais uma criança. Que eu coloquei, pontuei algumas coisas para não me esquecer dessa conversa de dois seguidores ultimamente que mais me provocaram essa vontade de conversar com vocês e alertar. Um seguidor disse, mas aí tudo é pago. Nada é de graça. Escola pública é paga. Saúde pública é paga. Poxa, gente, vamos lá. Tá, e quanto é que a gente paga na escola pública aqui para M? Para. Eu esqueci de uma coisa. Se você é fraco, se você vem para cá para querer só trabalhar por conta do outro, por contrato de 820 euros, salário mínimo, se você é reclamão e não sai desse ponto de reclamação para poder progredir e fazer outra coisa, que se você acha que aqui é só um ponto de passagem, sai desse vídeo. Não continua, porque esse vídeo não é para você. Na escola pública da M, a gente não paga nada. A refeição aqui em Portimão, aqui está em Portimão. Contando em Portimão, não sei como é nos outros locais, não pagamos nada.
Isto está valendo atualmente para todos os escalões. Todo escalão. Como é que a gente pode falar? Você entra em faixas de acordo com o seu rendimento, Isso. você entra nos escalões. Então, quem ganha mais, quem ganha menos, todos não Mas estão mesmo pagando. assim, quanto é que era antes? E quando se pagava, se eu não me engano, era R$ 1,43 por dia. Era menos de 2 euros o almoço por dia, vamos botar 20 dias, daria 80. Menos de 2 euros, era muito menos de 2 euros o escalão máximo, né? Quem pagava, né? Porque era enquadrado. Então, a prefeitura aqui já tem quase indo para 2 anos, que decidiu não cobrar nada de ninguém e todo mundo recebe alimentação gratuita. Mas vamos lá. Se essa criança no Brasil, vamos tomar uma referência do Brasil, porque a pessoa que fala comigo, meus seguidores, a maioria, que vem reclamar, são brasileiros. Essa criança não comia em casa quando saía da escola, já que não almoçava na escola, aquela merda não dá almoço grátis. Ela não comia em casa, porque se a nossa filha for comer em casa, ela vai gastar bem. Ela gastaria muito mais. Ela vai gastar bem. Considerando que o nosso gasto com alimentação hoje está rondando de 600, 700 euros, você acredita? Sim, 600, 700 euros por mês. Ela, se fosse almoçar em casa, eu acho que 100zinho era dela. 100zinho era dela. Então, gente, a criança come em casa. Tá, beleza. Aí a pessoa, mas paga tudo, paga para deixar na escola. Tudo com você. O cidadão, não quero citar, deixa para lá. Você, trabalhando no Brasil, normalmente vamos botar aí o quê? Entra às 9 horas? Não trabalho? Não, lá mais cedo. Não trabalho, entra às 9? Sim. Entra no trabalho às 9 e sai o quê? Do horário de escola. Com mais 8 de trabalho e 1 de almoço, mais 9, sai às 18. Certo? Isso. Às 18 horas. Tu deixa teu filho com quem? Com o mundo? Pra criar? O que é? Ele fica na rua, a rua cuida. Aqui no Brasil, muita coisa a rua cuida, né? A rua tá lá para ensinar a pessoa, infelizmente. Então, a pessoa tem que deixar com alguém. Deixava com a sogra. Deixava com a empregada. Deixa com uma babá. Deixa com uma babá, porque teve um outro que falou, mas a criança fica aí o dia inteiro, perde o amor pelos pais e pela casa. Meu pai trabalhava, ele só chegava à noite. Eu não sei o pai dessa criatura. Dessas pessoas que comentam, que julgam a gente por deixarmos por deixar a criança até às 18h30, que a Amy fica até às 18h30, pode ficar até às 19h. Eu não sei se os filhos dessas pessoas... Comentem aqui pra gente saber qual é o seu horário de trabalho aí no Brasil. Como é que é o horário de você que está nos assistindo? Não, cabeludo, realmente eu não trabalho, fora eu tenho uma renda, eu posso ficar com meu filho o dia inteiro. Comente aqui pra gente saber como é que é o dia a dia de vocês. Eu não tive essa chance, você também não teve, né? Também não tive, só vi meu pai no final da noite. Que coitado pegava 1h30 de ônibus para chegar em casa. Nossa. Né? Então, eu não sei, tem pessoas privilegiadas, tipo esses comentadores, né? Que a criança perde esse amor familiar porque ficou o dia todo na escola. Eu não tinha essa chance de ficar em casa com os meus pais. Meus pais tinham que trabalhar para dar sustento e dar boa vida para a gente. Bem, então a questão de não pagar a escola, de pagar, a outra fala, porque lá a universidade era pública e aqui paga propina. Pega o teu filho, que faz a faculdade pública. Eu vou dar só uma dica. Aqui em Portimão, por exemplo, estava recrutando agora há pouco qual era a profissão que estava os meninos. Pro monitor? Para os monitores. Então os monitores estavam ganhando uma faixa de, você viu? Não. Era 900 e poucos euros, mas... Com direito à alimentação. Ainda tinha um auxílio alimentação, se eu não me lembro direito quanto é que era, se era 7 euros de alimentação por dia. E passava de 1.000. Dá uma dica, pega o teu filho, manda ele trabalhar quando ele tiver de férias na faculdade, ele paga a propina. Uma propina de 1.500, 1.800, 2.000, ele paga, ou no mínimo ele ajuda você assim. Olha, tá aqui mãe, toma 1.000, os outros 1.000 eu vou gastar num cineminha, vou levar minha namorada para almoçar. Isso é que nós pensamos para nossa filha e ela tem um exemplo. Na vivência que ela tem lá, né? Com os monitores. Ela vê os monitores e ela já falou pra gente que ela quer ser monitora quando ela tiver da idade dos jovens lá. E os monitores ficam sempre, né? Ano que vem estaremos. Eles brigam porque querem. Vai trabalhar. Trabalham de segunda a sexta. Das 8h30 às 17h30. Tem horário para entrar, para sair. Refeição garantida, olha, então... Folga sábado e domingo fixa, não é? Dá para trabalhar outra coisa se quiser, né? Se quiser. Agora eu também conheço e já vimos jovenzinhos trabalhando nos restaurantes. Não sabia nem que era um vinho do Porto. Quando a gente perguntava. Tem vinho do Porto? Peraí. Mas estão aqui trabalhando, vão ganhar 1.000zinho no verão, por mês, e vai se virar. Mas não, o filhinho dela não pode fazer isso. Não pode. Bem, vamos lá. Outro cada um com o seu, né? Com o seu. Aí o outro vem falar sobre saúde, tá? Poxa, você não leu esse. Veio falar sobre saúde, porque tudo é pago e que não é tudo de graça. Bem,
Quanto é que custa seu remédio? Para quem não sabe, a gente já fez o vídeo. Não fiz Já. vídeo falando sobre medicação, foi só falando sobre o meu tratamento. Então, Então, você enfim. Peraí. Ah, Então já é a chance. Vai lá no Instagram, Cabeludo em Portugal. tem muita dica rápida lá que vai ajudar você. Você já mostrou várias vezes, Já né? mostrei várias vezes, tem muita dica que a gente faz para compartilhar, para ajudar vocês que querem saber que estão se planejando para vir morar ou mesmo vir passear. Muita dica importante. Cabeludo em Portugal, já falei disso lá. A Então, Thay, eu tenho uma doença autoimune, que eu tenho artrite reumatoide num grau assim astronômico e faço uma medicação que ela custa 890 euros por mês. 890 euros por mês. Recebo toda a medicação pelo governo, faço acompanhamento bem sério, vou repetir os exames agora. Então, é público, é um sistema público. Quando eu até descobri essa doença, até minha mãe falou: minha filha, tu descobriste essa doença no local certo. aí eu Foi queria pontuar, porque essa semana, alguns dias sim. atrás, nós recebemos uma cartinha de que cobrando o raio-x, que a Thay, quando foi nessa consulta, que ela vai à consulta regularmente, já pré-agendada pelo médico especialista, e ele mandou de imediato, porque ela estava com muitas dores no quadril, para ver se tinha algum vínculo com a doença. E mandou ela para ir para a emergência do hospital, por dentro inclusive, né? Sim. Para poder fazer uma radiografia. Chegou a conta da radiografia, a gente nem sabe se isso é correto ou não, mas tá. A fortuna foi 16 euros. 16 euros. A gente vai reclamar que está pagando 16 euros no raio-x? Com atendimento de urgência. Foi uma urgência, foi A o gente meu pode médico chegar, que olha, encaminhou. não, o médico encaminhou, a gente não veio para urgência, porque seria uma taxa de urgência, tá? Eu vou reclamar disso. Ah, gente, pelo amor de Deus. Aí a pessoa me fala, um seguidor, que no Brasil não usava SUS. O Mas- desgraçado chega aqui e ele quer usar a porra da saúde pública e reclamar. Aí ele chega aqui no país dos outros. Nós não temos ainda plano de saúde. Essa semana, não, foi em março que tivemos médico de família aqui em Portimão, que já estamos aqui há mais de 3 anos e meio. Não tinha médico de família, só lá em Viseu nós tínhamos médico de família muito fácil, eram outros tempos. E descobrimos sem querer que a Sem gente querer já tem. descobriu. A gente foi Fui baixar marcar. o aplicativo. Fui O marcar. aplicativo do SNS, aí ele olhou e disse: amor, temos médico de família, então foi atribuído pra gente. Foi atribuído. Não sei se é tanto de doença Sim. que eu tenho que atribuíram. Mas pronto, temos médico de família. E- Mas anteriormente tínhamos toda assistência. Eu comecei meu tratamento antes. Você vai para o médico do dia, chega lá 1h30 antes da distribuição de senhas, e vai passar por um enfermeiro, o enfermeiro vai ver se você está ali de sacanagem ou não, e vai dizer, ó, pode voltar tal hora para ser atendido com o médico do dia. A nossa filha outro dia teve uma consulta com um pediatra. Excelente, gostei muito. Esperei, aguardei 2 meses, aguardei 2 meses. Sim. Mas não era nada urgente. Se fosse urgente, seria menos que 2 meses, entendo Sim, eu. tem tudo. né? Toda uma questão de médicos, agora você tem que saber que tem que chegar lá 1h30, não adianta você chegar na hora que começa a distribuir a senha. Porque nós também tivemos uma outra pessoa, eu nunca fui atendido. Bem, nós nunca deixamos de ser atendido, a dificuldade de chegar cedo. E antes era pior, que tinha que chegar às 5 horas da manhã, É. né? Porque só abria às 7, 8, agora Era. não, começa às 10 a distribuição de senha. Chegando lá 8h30, 9 horas, você ainda consegue pegar a senha para atender o médico naquele dia. E aquele médico que encaminhou ela para artrite reumatoide, foi aquele médico do dia que encaminhou ela Sim. para o especialista para uma cirurgia que ela fez, foi aquele médico que encaminhou para o pediatra. Então, é o médico do dia. Agora, com o médico de família, pode ser que melhore, mas mesmo assim, eu descobri tem mais ou menos 2 meses. A primeira consulta que eu vou ter com ele é dia 1º de julho. Tem Porque um mês mais ou menos, tá agendado? Não, tem mais, tem mais. É mais, 1º de julho. Só né? tinha Mesmo com médico de família. médico de família. Pode ser que melhore, que ele saiba das minhas doenças e vá deixando alguma coisa pré-agendada, Sim. né? Alguma coisinha assim, mas em consideração. Não tem só as pessoas que estão vindo querendo fazer da exceção à regra. Não tem só esse tipo de gente que quis entrar como turista, assumiu o risco de entrar como turista para tentar uma manifestação, para querer agora a porra da benesse de que o médico eu tenho que pagar, que não sei o que. Não vem com essa. É só meus direitos. Só os meus direitos e que uma grande parcela dessa galera que entrou como turista premeditadamente para ficar e fazer manifestação de interesse, tem uma parcela bem considerável, viu? Bem considerável, que não tem menor amor por isso aqui. Que é só 5 anos, pegar a nacionalidade
portuguesa, um passaporte europeu e cair para outros lugares que pagam mais, porque ele já veio para cá para se lascar mesmo, então lascar aqui não lasca em outro canto. Outros não, outros vieram mesmo para criar família aqui, seu filho aqui, e tem amor por aqui, como nós temos, nós vivemos o dia a dia de Portugal, né, Thay? Sim, quem acompanha a gente, né? Sabe, tem gente que mesmo acompanhando ainda pensa outra coisa. Ainda pensa outra coisa, que diz assim, pode ser que você não seja isso. Porque pode ser que você não ilude. Vai lá que tem os youtubers, porque tem gente que ilude os outros, que mostram coisas que não é bem assim. Pra mim é assim, a minha vida é boa aqui. Porque aposentado é fácil. Sim, é fácil mesmo. Eu fiz um concurso público com mais de 10 mil pessoas concorrendo naquela passei naquele concurso, fiquei 30 anos lá, cumpri exatamente o que mandaram eu cumprir. Disseram, ó, você tem que fazer isso, cumprir, para se aposentar, me aposentei. Aí é fácil de com o dinheiro aposentar, é fácil mesmo, é mais fácil. É mais fácil, é muito mais fácil. Mas por que tu não estudou? Ai, mas porque eu não tive oportunidade. Oportunidade do cacete. Oportunidade, eu tenho gente aí que é filho de doméstica, filho de porteiro, filho de... que tem tantos casos bons. Mas vocês querem seguir só qual é o caso que você quer seguir? É aquele caso que é a cantora do funk, é o menininho do youtuber, lá que ele é joguinho do tigrinho, é o cacete. É esse povo que você quer seguir como exemplo? Não, cara. Pega aquele exemplo do cara que dormia lá no colchãozinho do barraco e virou doutor, e virou juiz, e virou médico. Tem casos e casos assim. Não é a maioria, mas eles mostram que é possível. Eu vim, concurso público, cumpri, vim com visto, é mais fácil, eu não vim aqui já burlando o sistema, gente. Você já vem burlando o sistema, então sangue nos olhos, vamos trabalhar, ser empreendedor, porque a gente conhece pessoas que vieram para empreender, gente que está aí trabalhando, criaram seus negócios, tem empresa de marcenaria, tem empresa de vidraceiro, tem empresa de piscineiro, porque fácil não é não. Fácil não é não, porque minha sogra com 60 anos está trabalhando na jardinagem, todo dia sol e chuva, não é isso? Em vez dela ficar no canal dos outros, perturbando a vida dos outros, dizer que os outros estão iludindo, ela foi trabalhar. Eu nunca vi ela reclamando de que está no sol lá. Foi trabalhar. Marmitinha debaixo da árvore comendo na hora do almoço. Tem 60 anos. Porra, gente. Aí tem um boneco que chega aqui... mas não é assim, gente, olha. Agora sim, gente, mas abre a mente, vamos lá, explode a mente, puf. É muito mais fácil culpar os outros. Para você sair do ponto A para o ponto B, não vai ser reclamando, você não vai conseguir sair da onde você, da merda que você tá, só reclamando. Então, segue para outro caminho. Tem muita gente que vem como aposentado, tem muita gente que vem como empresário, tocando seus negócios à distância. Tem muita gente que vem como funcionário público, podendo trabalhar home office. Tem vida além do seu mundo, limitado. Tem. Mas se você é uma pessoa extremamente limitada mesmo, não assiste mais a merda desse canal. Agora, isso aqui é para quem quer se desenvolver, que quer vir ser feliz, porque se ficar continua lá naquele canal lá que fica mostrando o supermercado, que fica mostrando o carrinho novo, a BMW, o cacete, e você vem atrás disso aí para você ver aqui merda te dar. Mas eu cheguei aí e não tive a BMW. Não, eu não consegui comprar BMW, não consegui. Porque ele que estava mostrando, meu Peugeotzinho tá ali. Eu não consegui. Então vamos mudar um pouquinho essa mente. Saúde, tem as dificuldades, saúde, mas você com persistência, saúde pública é boa, só que realmente estamos com a dificuldade de marcações de consulta. Esse é o ponto que o governo atual acha. Mudou o governo, tem que fazer alguma coisa para se tornar diferente do outro, né? Senão fica mais do mesmo. A educação, pra gente, é muito satisfatória, Nossa Hoje, filha... enquanto nós estamos gravando esse vídeo para vocês, a nossa filha está agora, que a gente não perde tempo, tá? A gente está sempre trabalhando, sempre criando conteúdo para ajudar vocês. A nossa filha está agora na Academia de Música de Portimão. Quem tá lá no Instagram já está sabendo, já né, tá amor? Sabendo, já está sabendo. Então ela está lá fazendo testes para uma academia sério. Passou o dia inteiro hoje de testes lá. Tudo gratuito, tudo pelo sistema público. Violino, piano, violoncelo, saxofone. Ela vai passar o dia inteiro por vários instrumentos para saber qual ela se identifica. Vão fazer avaliação. E aí vai até o nono. É um negócio bem integrado ao currículo da escola. Zero. Vai pagar zero. E ela quer fazer alguns instrumentos, vamos ver qual que realmente vai dar a afinidade dela querer, com que a avaliação dos professores e assim que vai sair um resultado. Então, a gente aqui não tem esse blá blá blá, nós vivemos isso mesmo, não é pode ser assim não, nós vivemos, essa vida aqui é real, porque tem 5 anos e meio esse canal, que se não fosse real, a gente já tinha acabado com uma porrada de canal de vagabundo que acabou aí já, entendeu? Não conseguiram sustentar mais aquela falácia, aquela conversinha fiada deles, de ficar trocando de carro a cada 3 meses, casinha para
falar, viagem, não conseguiram manter, não conseguiram, porra. Ganharam dinheiro com assessoria, com a vendinha de passagem, com alguma coisa. Mas, ó, hoje, nossa, coitados, Deus os ajude. E nós continuamos na nossa vida aqui. Não é isso, Thay? É isso. Então, desculpa o desabafo, é assim, eu queria falar que pra você, acorda, caraca, vem pra cá pra empreender, vem pra cá pra trabalhar, tenta aprender alguma coisa, sair do ponto que você tá para outro, porque se você entrar numa de reclamar, você não vai sair de onde você está. E olhar para as pessoas que deram certo, para as pessoas positivas, não com julgamento, sabe? Como o pessoal vem aqui, encher o saco, vou colocar grandão assim. Olhe com um olhar de, vou aprender com ele, qual foi o caminho que ele traçou? O que tem que fazer para dar certo? Nossa, mas tudo dá certo para eles. Não. A pessoa vai lá para julgar, mas não é assim, é mais fácil para você. Eu ouvi a história do Joãozinho que não foi assim, a do Manuelzinho que não foi assim, agora a história do Henrique, da Thay e de outros mais, que é uma história próspera, você não quer ouvir, né? Você só quer vir criticar. Me poupe, viu? Então, compartilhe, comente, se inscreva, mande para todos os seus amigos naquele grupo de WhatsApp, que tem um monte de mala lá, negativo lá, manda para eles também, que eu quero ver eles reclamando, que eu dou porrada de volta na reclamação e a gente vai conversando, entendeu? Tá tudo certo, é isso? É isso. Muito obrigada quem assistiu, deixem um like se vocês gostaram do vídeo, se contribuiu de alguma forma para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.